Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Fala, Meu Prezado. E como vocês podem perceber, a gente está num ambiente diferente, a gente saiu de São José do Rio Preto e estamos aqui em Sorocaba. A gente fez questão de se deslocar e vir por esse lugar especial para visitar uma pessoa muito especial, não é, Dani? É isso mesmo, nosso convidado mais que especial, o professor Marins, que está com a gente hoje. E eu vou ler um pouquinho do currículo dele para vocês. Professor Marins, antropólogo, professor, consultor de empresas no Brasil e no exterior. Professor Marins tem 36 livros publicados, também disponíveis nos Estados Unidos, América Latina e Europa, e mais de 600 vídeos sobre gestão. O seu site, www.marins.com.br, tem mais de 20 milhões de acessos e é onde encontram todas as informações oficiais do professor Marins. Tem sido presidente de empresas nos Estados Unidos e hoje é empresário de sucesso nos ramos de agronegócio, educação, comunicação e marketing. Seus programas de televisão sempre tiveram entre os líderes de audiência em sua categoria. Hoje apresenta o programa Motivação e Sucesso com o professor Marins, todos os domingos às 9h30 da noite na Rede Vida de televisão. E, através da Fundação Luiz Almeida Marins Filho, realiza programas e projetos que têm como foco ensinar e aprender os desafios da contemporaneidade. Segundo a imprensa especializada e consultorias, o professor Marins, por sua experiência e formação acadêmica, está entre os mais requisitados consultores e palestrantes do país. E hoje a gente tem a honra de recebê-lo aqui no nosso podcast. Tá, só faltou ela falar que morreu, deixou 3. Parece um necrológico. Olha, só tem uma correção. O programa mudou para 22 horas. Ah, tá bom. De 21h30 é todos os domingos às 22 horas. Perfeito. Na Rede Vida. Não vamos perder, pessoal. A Rede Vida que é lá em Rio Preto, ó. Sim. A sede, né? Inclusive, a gente saiu de Rio Preto para estar aqui em Sorocaba, é que vocês não têm ideia, se vocês pudessem ver a imensidão daqui, o quanto é bonito. Que assim, lugar maravilhoso que o senhor lindo, construiu. lindo, lindo. Dá uma paz, uma paz de estar aqui já. É aqui que eu me escondo dos credores. Aqui é um lugar para se inspirar e relaxar, né? Sim. Assim, E eu estou muito feliz da gente estar podendo fazer esse episódio hoje aqui, porque é isso mesmo, que a gente quer ajudar a inspirar mais pessoas através da nossa conversa. E acho que até aproveitando, já vou puxar aqui a nossa primeira pergunta. O senhor fala muito sobre oportunidades, como o nosso Brasil é vasto, grande e é muito rico em vários aspectos. Eu queria entender como que o senhor acredita que o Brasil é essa terra de oportunidade. Explica um pouquinho mais para a gente, por favor. Nós temos... Bom, primeiro que é um prazer, né? Estar aqui com a Rodobens. Eu trabalho com a Rodobens só há mais de 40 anos, né? Nossa. Então, é um prazer muito grande estar aqui, Muito né? bom, a gente que agradece. Nossa, eu devo muito da minha formação, né, ao seu Valdemar, ao velho Valdemar, e ao Deco, ao Dr. Valdemar Júnior, e ao Milton Arge também. Então, eu sou bem do comecinho, eram só os 3, né? Nasci no mezanino da Cirasa, da Murchid Ronce ali. Né? Então, é um prazer muito grande estar aqui. Prazer é né? nosso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu digo um Brasil de oportunidades, porque o Brasil é muito grande, né? Então, tem muitas oportunidades. Agora, a gente tem que analisar as oportunidades comparativas do Brasil, as vantagens comparativas. O que são vantagens comparativas? Porque eu faço muitas lives, muito com gestores de fundos de pensão e de fundos de investimento do mundo inteiro, através dos bancos que pedem, porque o Brasil é muito complicado, né? O Brasil não dá para entender só econometricamente, né? Então, e como eu fiz antropologia econômica, aquelas coisas todas, eles querem essa visão. Porque o mundo... Por que eu digo que o Brasil é um país, é um tamanho grande de oportunidade? Por isso eu chamo um Brasil de oportunidade, né? O Brasil é muito grande, né? Porque o mundo é dividido em 2 grandes blocos, só para ser bem rapidinho, mercados maduros e mercados emergentes. Mercado maduro é aquele mercado
em que o aumento do consumo ele é equivalente ao incremento vegetativo da população, ou seja, se a população daquele país, daquela região cresce, o consumo aumenta, se a população não aumentar, o consumo não cresce. Sim. Essas regiões, esses países, são principalmente, né, os maiores, os Estados Unidos da América do Norte, a Europa tradicional, a Alemanha, a França, a Itália, a Inglaterra e mais o Japão. Notem que nesses países é que estão as grandes empresas investidoras, ou seja, investimento de longo prazo, ou seja, o que a gente chama de Foreign Direct Investments, ou seja, aqueles que vão gerar emprego e renda, não é aquele especulativo que entra hoje na bolsa, sai amanhã, etc. E a maioria das empresas que a gente conhece ou são americanas, né? Google, Microsoft, aquelas coisas todas, né? Grupo Alphabet, né? General Motors, ou são europeias, né? Mercedes, enfim, todas elas, né? Renault, né? etc., todas elas, né? Basso e Bayer, por exemplo, alemã, ou são japonesas. A maioria hoje tem muita chinesa, né? Toyota, Mitsubishi, e tem muita chinesa hoje, né? Muita chinesa. Mas notem que essas empresas estão em mercados maduros. Então, o mercado não cresce. Para você ter uma ideia, o consumo de biscoito na Inglaterra não cresce há mais de 28 anos. Por quê? Porque a população não cresce. Estou falando da população de inglês, né? Estou falando da Grã-Bretanha, na verdade. Não cresce. Sim. Então, o inglês ou o bretão, ele já come todos os biscoitos que pode comer, não tem como fazer um inglês comer um biscoito a mais, o consumo não cresce. Entendi. O consumo de macarrão, por exemplo, na Itália está estagnado há 32 anos. Né? Porque a Itália tem o menor crescimento demográfico da Europa, né? Um dos menores crescimentos demográficos. Não tem como fazer o atual italiano comer 100 gramas de macarrão a mais. Então, e assim por diante. O consumo de cerveja nos Estados Unidos cresceu só 2% acumulado nos últimos 8 anos, e assim por diante. Sim. Não tem como fazer um americano tomar uma cerveja a mais, e assim por diante. Então, essas empresas precisam desesperadamente de mercados emergentes, que a gente chama. O que é mercado emergente? É o contrário do maduro, ou seja, é aquele mercado em que o aumento do consumo é maior que o incremento vegetativo da população. Que desde 2003, numa publicação do Goldman Sachs, se fala em Brasil, Rússia e China, o tal dos BRIC, né? E depois se colocou S da África do Sul, né, numa homenagem ao continente africano, porque daqui a 40 anos o país mais populoso do mundo vai ser a Índia, que já é hoje, segundo a China, terceiro a Nigéria. Né? Então, o PIB da Nigéria já passou o PIB da África do Sul. Então, o que acontece? Né? Hoje não se fala mais em BRICS. Né? Por que não se fala? Você veja que os BRICS ampliaram tudo, né? Entrou um monte no meio dos BRICS. Hoje se fala em BWITCs, ou seja, nas universidades, nos centros de pesquisa. BWITC é Brasil, Índia, Indonésia, Turquia e China, ou seja, o futuro do consumo do mundo vai estar no Brasil, na Índia, na Indonésia, Turquia e na China. Então vejam que ainda continua o único país ocidental deles, o Brasil. Ou seja, americanos, europeus, japoneses, não conseguem sequer ler o alfabeto, né? Nem da Índia, nem da China, nem da Indonésia, nem da Turquia, o único é o Brasil. E o Brasil tem, então, vantagens comparativas. Por que a gente chama de comparativo? Porque esse mundo que eu falei, Estados Unidos, você acha que americanos nos comparam com eles? Não, é 15 vezes maior. A economia brasileira, americana, é 15 vezes maior que a brasileira, para você ter uma ideia. Né? Você acha que alemão compara a gente com o Brasil? E assim por diante. Com quem que eles nos comparam para fins de investimento? Indonésia, Filipinas, Malásia, Mianmar, Vietnã, quando muito México e Argentina. E aí que as nossas vantagens comparativas são muito grandes. Por isso que a gente fala comparativas e não absolutas. Tá? E quais são essas vantagens? Só para falar bem rapidinho para vocês.
Então, a Índia, por exemplo, tem 1.652 dialetos, 325 idiomas, 28 rico, idiomas oficiais, muito complexo. Eu estou consultoria para um banco na Índia, são 28 bancos dentro de um banco. Uma cultura muito rica, né? É muito rica e muito complexa, com um sistema de A castas diversidade se torna... que impede a mobilidade social. Eu sou antropólogo, não estudei isso. Então, se você nasceu na casta dos Dalit, por exemplo, você não pode ser balconista de loja, para você ter uma ideia. Você não pode ascender, ela trava, o sistema de castas trava você na escala social, né? E, para ter uma ideia, no Brasil, né, 83% da elite brasileira, o pai era pobre. Elite é quem ganha mais de 20 salários mínimos. Né? Os pais ganhavam de 1 a 3. Nossa. Então, mobilidade social... Aqui acontece, né? Você tem no Brasil, onde mais? Dos Oportunidade. Estados Unidos, a história do ir fazer América, aquela coisa toda, né? Sim. Né? Mas nesse Sudeste Asiático, Oriente Médio, você não tem mobilidade social. Então, esse é um problema sério. O Brasil tem, né? O Brasil tem 8.515.000 km², um único idioma. Né? A diferença é mexerica e bergamota, mandioca e aipim, biscoito e bolacha. Em Rio Preto é bolacha ou é biscoito? Então, é dividido, viu? Dividido. É dividido. Mas a gente tem costume de falar a palavra muito acha. Acha é uma palavra de Rio Preto, que é tipo, imagina, é o nosso acha. Então... E o mineiro fala capaz, né? A gente... Então, nós temos 17.000 quilômetros de fronteira, não temos nenhuma disputa de fronteira, e o mundo só tem disputa de fronteira. Professor, por que você acredita que no Brasil esse salto de crescimento econômico, né? Um crescimento, não sei se é devido ao empreendedorismo, é devido a... O que faz? É a nossa cultura, que alavanca a população a crescer economicamente, diferente sei que a Índia, pelo que você falou, pelo visto é cultural, o que faz eles manterem o mesmo patamar, né, o mesmo grau. Mas no Brasil é a nossa cultura também que nos alavanca? Deixa eu explicar para você. As vantagens comparativas do Brasil, a maior delas é o agronegócio. Perfeito. Né? O Brasil tem 400 milhões de hectares de terras agriculturáveis e na última safra para agricultura usou 64. Né, dos 400, e isso é de acordo com a legislação brasileira, né? Então não invade APA, PP, nem Amazônia, nem nada. E um solo muito rico, né? E o solo é pobre. Principalmente o centro-oeste, é terra ruim, só que a Embrapa fez... Né, trabalho. Um milagre, porque quando eu era criança, eu tenho 76 anos, né? Quando eu era criança, por exemplo, se você falar, eu era jovem, falar assim, algodão no cerrado, punha camisa de força em você, né? Eu vi agora plantação de trigo em Roraima, então... Né? Lembrem que cerrado, se você entrar no Google e colocar no Google Translator lá, é savana. Se você perguntar o que nasce na savana, diz nem lagarto sobrevive na savana. E o Brasil tem quase um deserto, um semideserto, exatamente. Né? Então, o Brasil é um milagre, graças à ciência e tecnologia desenvolvida pela Embrapa, lá do Alisson Paulinelli. Então, essa é a grande vantagem, a maior vantagem comparativa do Brasil. O brasileiro é um dos únicos povos também, né? Recentemente uma pesquisa foi feita, que ele não quer ser empregado. O mundo inteiro quer ser empregado de uma grande empresa. Esse é o sonho, se aposentar. Né, numa General Motors, numa Rodobem, sei lá. Sonho americano, né? Realmente. Estabilidade, né? O mundo inteiro quer assim, né? O Brasil não, o brasileiro ele quer ser empreendedor, ele quer ser patrão, ele quer... Né? Ele empreende muito rapidamente. Ele pode até começar como um CLT, numa empresa, mas com o tempo... Engraçado, a gente estava conversando exatamente isso. A gente busca outras oportunidades de empreender Todo mesmo. Brasileiro meio que vende alguma coisa, você já viu? Em algum momento da vida já vendeu. Sim. Já vendeu brigadeiro na escola, já vendeu, sei lá. Trufa para pagar a faculdade. Não, você vê sala de professores de uma universidade, né? Parece um mercado persa, né?
Todo mundo vende alguma, e assim por diante. Quer Sim. dizer, então, essa na veia, essa né, do característica empreendedora também, o Brasil é um país. Porque o país, deixa eu falar para você, eu que já morei no hemisfério norte, é muito chato, né, gente? Todo mundo fala, o brasileiro não lê. Não lê porque é muito chato. Por que o europeu lê? Porque, né, assim, de setembro até maio, é uma neve, é um frio desgraçado, uma escuridão. E televisão é muito ruim. Né? Então, o que você faz é ler. Você vai fazer o quê? Né? Então, agora, o Brasil não, com esse sol, com essa maravilha que nós temos, e o povo na porta da casa, vamos, você não, né? Então, é uma característica também, é um país assim, bem outdoor, como a gente chama, quer dizer, bem voltado para fora. Isso faz com que a gente também, e mais a cultura latina que a gente tem, né, de ser mais gregário, de comunicação mais fácil, essas coisas todas, né, fazem esse empreendedorismo forte, né, do brasileiro. Mas essas vantagens comparativas, uma das grandes vantagens comparativas do Brasil no mundo, né, muito duro, né, em termos de conflitos étnico-religiosos, né, o Brasil tem um estoque genético riquíssimo que estimula a adaptação e a tolerância. Nós temos a maior população de alemães fora da Alemanha, italianos fora da Itália, japoneses fora do Japão. Nós temos mais libaneses no Brasil que no Líbano. Nossa. O Líbano tem 6 milhões de habitantes, nós temos 12 milhões de libaneses, né, com direito de sangue, ou seja, a gente tem o dobro de libaneses que o Líbano. Então, tudo isso estimula, né, uma e vivendo, né, uma vez eu fui presidir uma posse de um sindicato de construção civil, né, de um Sinduscom de São Paulo, eu fiquei impressionado, né? O presidente era árabe, o vice-presidente era judeu, parecia uma Liga das Nações ali. Eu falei, isso é só aqui que acontece. Você, telespectador aí que está me ouvindo aqui, você sabia que gregos e turcos não ficam na mesma sala no mundo inteiro? É só aqui, aqui se casam. É verdade. O Brasil é um mini mundo, praticamente, né? Todo mundo, isso, a gente consegue criar um ecossistema inteiro. E tem uma aqui dentro. coisa que é principal para o investidor, é o chamado ius soli. Tem duas formas de você trabalhar com cidadania. O ius sanguine, que é o seu direito de sangue, ius em latim é direito, e o ius soli, o direito de solo, né? Pode ver que o mundo trabalha muito com o ius sanguine. Se você quiser ter uma cidadania italiana, por exemplo, você tem que provar que você tem sangue italiano, né? Que você tem uma ascendência italiana. O Brasil, em 1822, quando é independente, não existia brasileiro, não existia português e estrangeiro. E o que aconteceu? O que Dom Pedro falou? Olha, quem está aqui ou quem nascer aqui daqui para frente é brasileiro. Né? Leopoldino já chamava de brasileiro. Bom, mas isso criou um direito do solo. Então, o que significa? Vou dar exemplo para você. Um Toyota no mundo inteiro, independentemente de onde seja fabricado, é um carro japonês. Sim. Eu perguntei, por exemplo, para vários americanos, esse Toyota Camry, fabricado pela Leumi na Califórnia, que é uma joint venture com a General Motors, que é americana, é um carro japonês ou é um carro americano? E todos riram de mim, falaram, claro que é japonês, é Toyota. Né? Então, no mundo inteiro, um Gol é alemão, no mundo inteiro, um Uno é italiano, no mundo inteiro, um Renault é francês, embora fabricado no Brasil. Aqui não, aqui você pergunta para qualquer brasileiro, esse Gol que está aí na frente, ele é brasileiro? Claro que a pergunta que a gente faz é a seguinte, é fabricado onde? Nasceu onde? Esse que é o ius soli. Entendeu? Essa sensação de pertencimento. Olha, né? essa luz que nos alumia, ela é chinesa. Né? A CPFL, que é aqui,
é chinesa, o presidente é chinês. Né? Sim. Agora, onde que é? É em Campinas a sede, mas então é brasileiro. Não, isso daí é mentira, professor, porque a minha prima trabalha lá. Entendeu? Esse Iusoli, nunca McDonald's, Coca-Cola teve problema no Brasil. Não é? Aliás, uma vez teve, quando o Fórum Social de Porto Alegre, veio um comunista francês chamado Beauvais, né, que tinha um bigodinho torto assim, e fez lá, e ele invadiu a plantação da Monsanto e invadiu a McDonald's. O McDonald's lá de Porto Alegre. E quando o povo de Porto Alegre, as pessoas ali viram ele invadindo, falaram, o que é isso? Ele falava contra o imperialismo yankee. Falou, não, conheço o dono, ele mora aqui aqui meu vizinho. na rua. Ele mora aqui, quer dizer, o Frank é o dono. Então, esse Iusoli, para o investidor, não existe lugar melhor no mundo. Fora isso, nós temos o sistema bancário, que é o melhor do mundo, e o sistema de consórcio. Perfeito. Né, que é uma das coisas mais espetaculares que que tem em outro lugar, o consórcio. 20 e tantos né? bilhões de crédito. E outra coisa, alivia o sistema financeiro nacional, porque você não... Consórcio não é dívida, né? Sim. A sua dívida é com um grupo administrado pela Rodobens. Isso, Né? Você pode ter 20 caminhões contemplados na sua empresa, que você ainda deve para o grupo, ou deve lá para a Rodobens, entra no sistema, no Sisbacen, e você não tem dívida. Né? Isso alivia muito o sistema bancário. Além de ajudar também na educação financeira dessas pessoas, né? Que aprendem a poupar. Tudo aqui, olha, tudo que vocês estão olhando aqui é consórcio. Esta fazenda é consórcio Rodobens. Todos os caminhões, todos os carros, tudo aqui é consórcio Rodobens. E é uma ferramenta brasileira. Então, poxa, é legal esse gancho, né? Eu acho que talvez que a gente tira de ensinamento disso tudo, né? E ainda não acabou, mas dessa primeira parte da conversa, é que o Brasil realmente é uma terra de oportunidades. A gente tem muitos produtos, serviços e terras, né? Eu acho que até palpável, muito rica, ou a gente torna ela rica pra gente, né? Nós temos terra, luz e água em abundância. A maior vantagem do Brasil mesmo é água. Dos 10 maiores aquíferos do mundo, que é água subterrânea, os 2 maiores estão no Brasil. O Alter do Chão, que é o maior aquífero do mundo, né, que está só no território brasileiro, no Pará, um pedacinho do Amazonas, um pedacinho do Pará. Segundo dados da ONU, tem água subterrânea que só ele sozinho poderia abastecer o planeta Terra por 250 anos. Nossa. E o maior problema do mundo é a água. O maior problema da China é a água, o maior problema da Índia. Olha, para você ter uma ideia, eu no interior da Índia, porque antropólogo anda, eu vi mães, vocês não vão acreditar, mães colocando lençol de flanela no sereno para de manhã torcer para ter água para o seu nenê. Nossa. Maior crise hídrica. Então, qual é a outra região de crise hídrica? O chifre da África. México é um problema seríssimo. Né? Então, e o Brasil, essa abundância. Porque o segundo maior aquífero do mundo é o Guarani. Também está no Brasil. Que também está aqui embaixo de nós. Né? E que todo mundo achava que era o primeiro. E, na verdade, é o segundo. Né? Porque o Alter do Chão tem uma superfície menor do que o Guarani, mas o dobro da água do Guarani, imagina. Muito rico. Eu acho que a gente conclui isso mesmo, né? De que a gente tem as oportunidades aqui e até quando não tem, a gente acaba aproveitando da nossa inteligência, né? E dessa diversidade cultural, de pessoas, de ideias para ciência, tecnologia, fazer gerar oportunidades, mesmo onde não tem, né? Mesmo num solo que talvez não seja fértil, a gente consegue trabalhar. E até aproveitando momentos, talvez, de incertezas para criar produtos que seriam vantajosos para a gente, como o consórcio, como o Pix também, né? Que é um produto brasileiro e que está cada vez mais ascendendo. Você veja uma coisa, olha, de Lisboa a Moscou, você atravessa a Europa inteira, tem 3.600 quilômetros.
De leste a oeste no Brasil, né, do Acre até a Paraíba, tem 4.000 e pouco. Ou seja, quando você passa um Pix de Uruguaiana para os Catrimani, em Roraima, você atravessou a Europa inteira e voltou à metade. Isso é só no Brasil que tem. Né? Então, qual é o problema? E qual é outra vantagem hoje do Brasil? É um Banco Central independente. Perfeito. Então, nós temos mais de 300 bilhões de reservas internacionais, que equivale é maior que o PIB inteiro de Portugal. Ou seja, eu estava dando uma aula inaugural para uma universidade argentina e o reitor, que é economista, falou para os professores, eu estava falando, olha, vamos baixar a bola, porque só as reservas do Banco Central do Brasil compram todos os ativos da Argentina. Assim como compra Portugal inteiro. Só as reservas do Banco Central. Né? Então, também tem essa vantagem. Então, qual é o problema do Brasil? Gestão. Qualquer empresa com problema de gestão quebra. Funciona, né? Então, vou perguntar aqui para vocês que estão aqui no podcast. Você seria capaz de quebrar uma empresa que tem encerado locomotiva, que tinha, né, sandálias havaianas, calça Westop e quichute? Pois ela não quebrou. Você seria capaz de quebrar uma empresa que tenha sonho de valsa, bis e diamante negro? E não quebrou. Sim. Então, gestão, meu querido, nada... a empresa, um país, não aceita o desaforo de uma má gestão. Esse é o problema nosso. Professor, você você faz esses comparativos e eu acho muito legal, né? Porque mostra o poder que o Brasil tem aqui. Isso. Você consegue dizer para a gente, né? Você comentou sobre gestão, aí me reafirma se é isso mesmo, mas você acha que tem bloqueios mentais, algum bloqueio mental, não sei, alguma coisa que já seja enraizado nosso, que não consiga enxergar todas essas possibilidades, todo esse poder de grandeza que a gente tem? Ou você acha que está atrelado realmente à gestão? Você acha que é uma questão cultural, é gestão? Eu acho que é mais ligado à gestão, porque o brasileiro apanha muito. Quer dizer, eu tinha um professor em inglês que dizia uma coisa interessante. Eu era o único brasileiro, né, fazendo lá o pós-doc, que a gente chama, e ele falando assim, olha, você brasileiro, eu vou dizer uma coisa para você. O Brasil é o país do futebol mesmo, porque o futebol foi inventado na Inglaterra, sabe disso, né? Mas é o Brasil. Eu falei, mas por que o senhor fala isso? Porque quando a bola está na área, sem goleiro, e o mundo inteiro fala, nossa, agora não tem como. Alguém do próprio time atrasa essa bola para o meio do campo e começa o jogo tudo de novo. Olha quantas vezes nós brasileiros já vimos esse jogo começar. Quer dizer, com a bola na área, quer dizer, tudo pronto. Isso foi no plano real, isso foi 500 mil exemplos. Então, o brasileiro, ele é curtido nessa... Fala assim, ele tem o complexo de vira-lata, mas é o seguinte, como que faz... Né? Eu tenho 76 anos e ouço desde que nasci o Brasil é o país do futuro, o Brasil é o país do futuro. Agora, pelo menos uma coisa se confirmou, o Brasil, celeiro do mundo hoje, é verdade, a gente alimenta 1 bilhão e 300 milhões. Hoje a segurança alimentar do mundo depende do Brasil. Lembrem que a presidente da Organização Mundial do Comércio, uma nigeriana, veio aqui e falou, o Brasil dobra a sua produção, o mundo vai passar fome. E falando talvez também do empreendedor, do cidadão comum, talvez esses bloqueios e como isso afeta esse cidadão. Será que ele enxerga essas oportunidades que a gente está citando aqui, que o senhor trouxe para a gente, ou ele fica escondido? Sabe o que é? Ele fica escondido, eu vou dizer para você por quê. Porque se ele não ficar escondido, ele não consegue sobreviver. É muito imposto, não é o valor, é muita burocracia. Sim. Por exemplo, o Brasil é um dos únicos países do mundo que tem despachante e escritório de contabilidade para você sobreviver. Então, só para você ter uma ideia, você paga
quase o mesmo valor do imposto que você paga para pagar o imposto que você paga. Meu Deus, a conta não fecha no final. É esse o problema. Então, fica todo mundo aí porque e a gente fala, ele tem medo. Agora, de repente, você vai... você vê aquele monte de caminhão, você vai no avião, o avião meio cheio, você vai nas estradas, você vai numa pizzaria, numa sorveteria. Onde está esse dinheiro? Onde está? Tem que ser. Então, olha, é subterrâneo. Né? Então, nós somos a 10ª economia do mundo hoje. O ano em 2025. 2024 a gente era a 8ª, e eu que faço essas lives com bancos, um banco inglês falou para mim, bom, professor, nós consideramos o Brasil a 5ª economia do mundo. Olha, gente, a ONU tem 193 países membros. Se a gente está entre as 10 maiores economias, a gente não é nenhum cachorro magro, é só isso que a gente precisa saber. Eu falei, mas vocês consideram a 5ª maior economia? Ele falou, porque, professor, a gente internamente, a gente considera a economia subterrânea do Brasil, que a gente acha que é no mínimo 1/3 do PIB, ou seja, e é mesmo, né? Sim, quer dizer, todo mundo, né, dá uma, como a gente brinca, dá uma se virada, é verdade? Fico pensando, eu acho que a gente talvez deveria pegar essas nossas fortalezas, né, esses nossos pontos positivos e dar luz nisso para que a gente reforce. A gente não é nenhum cachorro vira-lata, né? Embora vira-lata aqui, para mim, é rei. Mas eu acho que a gente tinha que dar luz. Aí eu fico pensando, até para a gente já ir meio que para o encerramento, assim, para o final... Como que empresas, né, grandes ou empresas como a Rodobens podem ajudar que as pessoas também entendam isso, enxerguem esses benefícios que... Olha, eu acho o seguinte, gente, a Rodobens, ela é um exemplo, ela é um ícone no Brasil. Deixa eu falar uma coisa para você, quer dizer, eu não conheço. E olha que eu dou consultoria há 50 anos para 500, né, por exemplo, veja lá no meu site a relação de empresa. A Rodobens é um exemplo de honestidade, de lealdade, de foco, sabe? De cultura empresarial forte, de princípios e valores, quer dizer, todo mundo, né? E ela sempre, eu me lembro do seu Waldemar falando, não, a gente é lá do interior, a gente nunca quis aparecer muito, nunca quis estar lá, sabe, nos grandes jet sets, quer dizer, ela sempre foi uma empresa de fora para dentro, ou seja, o mercado sempre foi, né, o cliente sempre foi o centro. Então, eu acho que a Rodobens, ela faz um papel muito forte no Brasil pelo exemplo dela. Sabe, quer dizer, eu nunca vi, olha, em 40 anos, 50 anos, nunca vi alguém falar mal da Rodobens, dizer... às vezes você pode ter algum problema e a Rodobens sempre resolve a favor do cliente. Sim. Eu já cansei de ver isso. Eu já vi muitas vezes isso. Cansei de ver isso. Quer dizer, o sujeito lá, né, um vendedor qualquer... Uma empresa grande deste tamanho, né, às vezes acontece. Falou, muito bem, não vamos brigar com o cliente, vamos... Né? Então, eu acho que o principal que a Rodobens faz é o exemplo dela. A característica inovadora da Rodobens, a partir do Waldemar Júnior, gente, nós viajamos o mundo inteiro várias vezes buscando inovações para trazer. Na França, nos Estados Unidos, né? Você nem queira saber, é uma coisa, qualquer dia você pede. Eu soube de uma história de quando começaram as assembleias lá em São José do Rio Preto, precisava... Por enquanto, né, só podia ter grupos locais. E aí, para quebrar essa barreira, né, para a gente poder expandir a parte das assembleias, vocês foram atrás, a TV Embratel, para fazer uma transmissão em São José do Rio Preto. Então, exatamente. Que aí hoje é a RCE, inclusive, que está nos ajudando. Não, e se você visse como era, imagine que cada grupo tinha um globo. Lá na central, que era no Rio de Janeiro. Imagina.
Então, e todo mundo agachado. Agora grupo não sei quem, trocava o globo. Até que a gente falou, por que ele não faz um globo só? E qual era sempre a preocupação na Rodobens? Será que o cliente não vai desconfiar que a gente está fazendo alguma coisa errada? Sim, mas... Então, não vamos... Eu me lembro quando o seguro, imagine, o seguro, a corretora de seguros, a gente ajudou a montar aquela coisa. Não fazia... Olhe, para fazer o seguro prestamista, né, junto com a cota, foi um parto na Rodobens, porque, meu Deus, mas será que o cliente não vai pensar? Mas era 0,0, quer dizer, era quase nada. Mas será que o cliente não vai... Sempre teve essa Sempre preocupação. Sempre isso, cliente, sempre né? isso, sempre. Então, isso é uma coisa forte e muito inovadora, né? Agora, gente, deixa eu falar uma coisa. Qual é a força da Rodobens? É a credibilidade que ela tem. Por que ela tem essa credibilidade? Porque ela faz tudo certo. Sim. Perfeito. E isso dá à pessoa crédito, né? O que é uma pessoa crível? É uma pessoa que tem crédito. O que é uma pessoa débil, debilitada? Uma pessoa que deve, que tem débito. Então, a Rodobens nunca foi debilitada, ela sempre foi crível, acreditada, porque ela faz tudo certinho. Né? E eu vou contar uma coisa para você que sempre me impressionou. Desde o primeiro encontro de dirigentes, não sei nem que ano foi, é que todos os números da Rodobens todo mundo sabia. Gente, as empresas que eu trabalho, assim, os números, é tudo assim guardado, em segredo, sua diretoria sabe. Né? A Rodobens eu ficava impressionado, não, todo mundo sabia tudo, quando entrou, quando saiu, qual é a transparência, absoluta. E eu falava para o seu Valdemar, vocês não têm medo? Eu falo, medo do quê? Não, medo que contem. Ele falou, o que tem que contem? Não é que eles não tem nada escondido. Sim. Né? Isso é fundamental para a credibilidade da Rodobens. E pode ver que todo mundo que trabalha na Rodobens trabalha leve e solto. Você já reparou isso? Sim. Não, né? João Batista, Batista, Cirelli, todo mundo trabalha. Por quê? Porque não tem segredo. A empresa é um lugar de oportunidades também. Exatamente. O time é encorajado a pensar e por isso que as informações às vezes correm também, porque claro. A gente é estimulado a pensar junto com esse sentimento de dono para fazer a empresa crescer cada vez mais também. Né? Gente, essa Rodolink, que era da RCE, que era essa gente com o João Batista no começo, que loucura que foi isso, né? E será que dá para fazer? E essas coisas, pode ver sempre assim, sempre. Nós criamos, né? Eu dava consultoria para a Brahma, nós criamos a TV Brahma, até hoje tem, né? Até hoje tem. Daí foi a Mercedes, daí foi quanta coisa. Que né? legal. E assim, pode ver que e clientes de muitos anos, né? Por quê? Porque você não faz nada errado. Então, para que eu vou mudar de fornecedor? Só faz coisa bem feita. Eu concluo assim, eu faço uma analogia, né? Eu acho que se o Brasil é um mundo dentro do mundo, eu acho que a Rodobens é um outro mundo dentro de outro mundo. Não, e é verdade. Eu não tô de... Gente, eu não estou falando isso, não é para agradar aqui, porque o pessoal da Rodobens... Não, mas é isso mesmo, quer dizer, sempre foi assim. Esse que é o impressionante. Legal. E eu espero que com esse podcast a gente consiga também alcançar mais pessoas que possam escutar você também, professor Marins, que eu acho que é muito rico, além né, da sua conversa, os títulos das suas palestras, geralmente falar do Brasil Rico, eu acho que essas conversas aqui são muito ricas. E eu espero que o podcast, o Fala Meu Prezado, em homenagem ao fundador, que a gente possa alcançar mais pessoas também que se inspirem nas suas palavras. Não, olha, gente, vocês entrem no Marins com BR. O Marins com BR é a porta, vai cair no site da Antros, né, que tem 21 milhões de acesso, 21 milhões de anos de acesso. Né, você é a porta de entrada para tudo. Ali você tem para a fundação, para a livraria, os livros, os podcasts, tudo, você tem tudo lá. Perfeito. Perfeito, pessoal. Acessem, por favor. Eu acho que é Prazerão
prazerão estar aqui com você. A gente agradece a presença Eu do que senhor, agradeço. de receber a gente aqui. Vocês vieram de Rio Preto, merecem veio de Rio Preto. insalubridade. Faça o favor de pagar a insalubridade para eles aqui, né, que Mas com muito prazer, com muito prazer. gramaram uma estrada grande. Depois eu quero convidar vocês para dar uma andada aqui para visitar, Perfeito. tá bom? Honrados. Muito A obrigada. gente agradece. Bom, novamente, reforçando o que a Dani falou, a gente agradece receber a gente aqui, agradecemos você participar, aceitar nosso convite. E assim, acho que só para encerrar, você quer deixar uma mensagem final, não sei, alguma coisa que você gostaria de Nada, falar? olha, a mensagem final é para vocês da Roda Branca, continuem assim. Sabe, quer dizer, a gente tem que saber o que mudar, isso que é bonito na Rodobens. O que mudar, o que inovar e o que jamais mudar. Né? O que jamais mudar. E a Rodobens nunca transigiu com princípios, valores, e isso é que faz dela o sucesso que ela é. Isso que a gente chama em antropologia de cultura empresarial, né? O seu passado, quer dizer, né, suas tradições, as suas necessidades, que é o presente, e a sua visão de futuro, as suas aspirações. Eu comparo muito, né, eu dei muitos anos aula junto com o pessoal da Disney, né? É aquela cultura do Walt Disney, né, que permanece até hoje, que é o que segura a Disney, é a cultura do seu Valdemar, do Dr. Valdemar, do Milton, que segura a Rodobens. Então, a importância de uma cultura empresarial forte, alicerçada em princípios e valores éticos e morais elevados. E é isso esse é o sucesso da Rodobens. E é só se você que está ouvindo aqui quiser ter sucesso, né, se espelhe na Rodobens, você vai ver isso aí. Perfeito. Maravilha. Muito obrigado. obrigada. Eu Muito que obrigado. agradeço. Pessoal, é isso. Agradecemos imensamente vocês terem assistido o episódio até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário também, se vocês sentirem à vontade. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.